E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje não vai ser pedalando, hoje vai ser andando mesmo. E eu vim conversar com vocês sobre um tema muito legal. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e comenta o que você achou, tá bom? Para poder ajudar esse canal e para mais gente, pra gente levar a mensagem para todo mundo. Hoje eu tô aqui subindo o Convento da Penha, um dos pontos turísticos aqui da Grande Vitória, muito lindo, vou mostrar tudo para vocês, mas no caminho eu quero conversar com vocês sobre alguns assuntos. É uma subidinha bem considerável, vocês estão ouvindo o barulho dos sinos, porque tá tendo alguma missa lá em cima, mas é super tranquilo, sobe todo mundo, e é a estradinha inteira assim, nem parece que você tá subindo, igual, vou deixar umas imagens de longe para vocês verem quanto que é alto, e nem parece. A gente tá aqui, ó, vindo com amor, com o Thiago. Muitas pessoas ficam pensando em Deus como um carrasco. Como assim, Deus criador, é o Deus, gente, o amor tá pro meio do mato aqui, mas um Deus inacessível. Ele tá lá no trono dele e pronto. Será que é assim que a gente tem que ver Deus mesmo? Será que ele é esse carrasco mesmo? Será que ele é o Deus que destrói tudo, que mandou um dilúvio? Será que essa que é a visão que a gente tem de Deus? Então hoje eu quero mudar a sua visão de Deus para a visão que realmente é. Eu estava lendo Êxodo 34, 6 e 7 e olha o que fala. Em poucas palavras, fala que Deus é um Deus misericordioso, compassivo, fiel, um Deus de amor e um amigo. Como que um Deus desse pode ser um carrasco? Não pode ser. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essas características para vocês entenderem. Vamos falar da primeira característica, que é um Deus misericordioso. Vamos pensar comigo. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então ele criou a gente para poder cuidar de tudo aqui na Terra, para a gente ser o mordomo dele, né? Então a gente vai cuidar da criação, cuidar dos bichos, cuidar das plantas. Agora vamos pensar na lógica. O que o ser humano fez? A única coisa que Deus falou para não fazer. Então pensa, Deus podia simplesmente falar assim, nossa, que humanidade é essa? Eu vou destruir todo mundo. Não destruiu, pelo contrário, né? Ele deixou que a gente se multiplicasse, por mais que a gente sofresse pelo que a gente fez. E depois, Deus ainda viu a humanidade fazendo cada vez mais absurdos, e aí ele mandou um dilúvio. Mas ele teve tanta misericórdia que ele salvou Noé e a família dele. Então ele preservou a humanidade, mais uma vez que ele teve a chance de destruir, depois que viu tanta coisa absurda que a humanidade estava fazendo, o povo que ele criou com ótimas intenções, e mesmo assim ele falou, não, vamos lá, vamos ter misericórdia, vamos dar uma segunda chance. E quando acaba o dilúvio, que a arca, ela pousa, o que acontece? Noé oferece uma oferta ao Senhor, e naquele momento Deus fala com ele, agora eu entendi, eu me agradei de Noé, e eu entendi que o homem me é inclinado o coração para o mal desde que ele nasce. Mas eu não vou mais destruir a humanidade por causa disso. Não vou mais mandar um dilúvio nem nada. Então ele, mesmo reconhecendo o que a gente fez com o que ele criou, mesmo sendo uma natureza ruim, ele teve misericórdia o suficiente para dar uma segunda chance para a gente. E depois disso, quantas vezes ele expressou sua misericórdia? Então ele teve misericórdia na época de Moisés, em que o povo estava adorando um cordeiro, mesmo depois dele ter aberto o mar vermelho para o povo passar. E para comprovar tudo isso, em Romanos 9, do 14 ao 16, está escrito que a graça de Deus não depende de nenhum esforço do homem. É tudo pela misericórdia dele. Ou seja, a gente realmente não merece. A gente realmente, como Deus mesmo admitiu, nasceu já com o coração inclinado para o mal, desde que veio o pecado, na época de Adão e Eva. E não tem muito o que fazer contra isso, mas se a gente se entrega a Deus, ele tem misericórdia, ele ama as criaturas dele, ele ama a gente. Então ele é um Deus misericordioso que expressa a sua misericórdia todos os dias com a gente. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então a cada dia ele dá a chance da gente viver um dia abençoado. Quantas coisas você tem para agradecer na sua vida que comprova a misericórdia de Deus? Quantas vezes você viu, nossa, eu não merecia isso, mas Deus te deu. Então essa é a primeira característica que eu queria falar com vocês. Deus é misericordioso. A segunda característica que eu queria falar com vocês é que Deus é fiel. Gente, a fidelidade de Deus, ela é absurda. Então, todas as promessas que Ele faz, Ele cumpre. Em Salmos fala que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. E Ele manifesta essa fidelidade em vários filhos dele. Por exemplo, Deus prometeu que tiraria o povo do Egito, que levaria eles à terra prometida. E Ele realmente cumpriu tudo que Ele falou.
E mesmo quando parecia que ele não ia cumprir, o pessoal estava no deserto por tantos anos, ele deu de comida todos os dias e mostrou a fidelidade dele. Por exemplo, com José. José foi totalmente injustiçado, José foi vendido pelos seus irmãos e Deus tinha promessa para ele. E no final ele foi governador do Egito e Deus honrou ele também. Deus cumpre as promessas. Gente, vocês não reparam não que esse vídeo tem hora que eu tô sentada, tem hora que eu tô em pé, mas é porque a subida ela é muito longa e aí eu vou falando, fico ofegante, eu tenho que parar um pouquinho para poder falar sentadinha mesmo, pra gente descansar, né, amor? Então, falando da fidelidade de Deus, Deus falou com Isaac, vai e unge o seu filho mais novo, Jacó. E normalmente as pessoas ungiam o mais velho. Mesmo Isaac desobedecendo e ungindo Esaú, Deus no final das contas achou um jeito de honrar Jacó. E de Jacó veio a descendência de Jesus, né? Então como que Deus cumpre as promessas? Então, se ele falou, ele vai cumprir. E essa característica da fidelidade dele é muito, muito importante da gente entender. Se ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. A terceira característica, Deus é compassivo. Gente, e aí entra a importância também que a gente tem da intercessão. Todas as vezes que um filho de Deus pediu para ele ter misericórdia, para ele ter compaixão de alguém, ele teve. Vou dar exemplo para vocês. Quando Abraão pediu para Deus ter misericórdia, que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, eram cidades assim, que as pessoas estavam adorando deuses de imagem, eles não estavam adorando a Deus de verdade. Abraão pediu para Deus ter misericórdia e ele teve misericórdia, falou assim, não, se eu achar pelo menos 10 pessoas fiéis ali, eu não vou destruir. Acabou que não achou e destruiu, mas Abraão estava muito preocupado, porque o seu parente Ló estava lá, e Deus arrumou uma forma de tirar Ló de lá, e Ló não foi destruído junto com aquela cidade. Então, para você ver como que Deus tem essa compaixão, quando a gente pede, Deus tem compaixão, ele tem compaixão, ele salvou pessoas por causa que Abraão pediu. Outro ponto é quando Deus fica muito bravo com o povo, porque Deus tinha acabado de fazer maravilhas, mandar maná do céu, Deus tinha aberto o mar vermelho, Deus tinha tirado o povo da escravidão, e mesmo assim, por causa de alguma dificuldade, o povo já estava adorando um bezerro de ouro, falando que ele era o Deus deles. Deus ficou muito irado e falou, não tem jeito com esse povo, não tem jeito, eu vou destruir. Moisés, né, que era íntimo de Deus, chegou e falou, Deus, não faz sentido isso que o Senhor está falando. Como que vai destruir todo mundo? Então o Senhor tirou do Egito, o Senhor fez tudo isso para no final destruir? Aí Deus fala, não, verdade, Deus está escrito na Bíblia, em Êxodo, que Deus se arrependeu do que falou e falou com Moisés que não ia mais destruir o povo, que iria dar uma segunda chance, e só pediu para que Moisés descesse para ajudar o povo. Olha que compaixão, ele não precisava ouvir o filho dele, ele é Deus. Moisés era um ser humano, por causa do que ele pediu, Deus teve compaixão de todas as pessoas. Então, quando a gente está sofrendo, Deus está vendo, Deus tem compaixão, gente. Está escrito na Bíblia que Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus é a personificação, né? O ser humano, a personificação de Deus. E ele chorou quando viu o seu amigo morto, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar, né? Quando viu Lázaro lá. Então, se até Jesus chorou, mostra que ele é muito compassivo. Quando ele tá vendo a gente sofrendo, ele sofre junto. Ele não quer ver a gente assim. Ele tem compaixão da gente em todo momento. E é muito importante que vocês tenham essa visão de Deus. Que vocês entendam que Deus está tendo compaixão. Deus não está gostando de te ver sofrer. Deus não está gostando de te ver assim. Mas assim como um pai educa o seu filho, um pai que realmente ama seu filho, em todo momento ele diz sim. Não, ele diz não também. Para quê? Para salvar. Então, em muitos momentos, Deus nos permite passar por algumas situações, não porque ele não tem compaixão, porque ele tem, ele está sofrendo junto com a gente. Essa é a característica dele, a gente viu, está escrito na Bíblia. Mas porque ele quer ensinar a gente, ele quer dar pra gente um bem ainda maior e não quer que a gente se perca, porque ele tem planos excelentes pra gente, inclusive planos de vida eterna. Então não se esqueça no seu dia a dia, Deus é um Deus compassivo. A penúltima característica que eu queria falar com vocês é que Deus é um amigo. Sim, gente, Deus é um amigo, a gente tem que aprender a orar, a gente tem que aprender a falar com ele como um amigo. Na Bíblia, Deus fala várias vezes, eu vou deixar para vocês várias referências aqui, que ele se refere aos filhos dele, íntimos dele, como um amigo. Então não é o Deus Pai que está lá no céu. Claro que devemos mostrar reverência, temor, respeito. É o Criador de tudo, ele tem poder. Com um piscar de olhos, ele pode fazer tudo isso aqui desaparecer. É o Deus do impossível. Mas ele é nosso amigo, então a gente tem que pedir como a gente conversa com um amigo. Como você conversa com o seu amigo? Você é sincero? Você realmente rasga o seu coração? Ou você fica ali pisando em ovos? Ai meu Deus, eu não sou merecedora,
Deus que está no céu. Então a gente precisa mudar isso, até o nosso jeito de orar, o nosso jeito de se relacionar com Deus. A gente entender que Ele é um amigo. Eu tive que pegar uma colinha aqui, gente, pra falar as referências pra vocês, por isso que eu tô com esse caderninho aqui. Então eu queria mostrar pra vocês, em Êxodos 33:11, fala que Deus falava com Moisés como amigo. Em Isaías 41:8, Deus se refere a Abraão como um amigo. Em João 15:15, Jesus chama os seus servos de amigo. E Davi, em Salmos, fala com Deus o tempo inteiro como amigo. Davi várias vezes questiona Deus. Davi fala, meu Deus, não dá. Ele fala todas as emoções dele. Claramente trata Deus como um amigo. Então, se você é íntimo de Deus, Deus não é simplesmente o Deus que está no céu, o Deus impossível, o Deus inacessível. Ele é o seu amigo. E a gente tem muitas outras características de Deus, mas eu quero falar uma delas para terminar, que acho que é a mais importante de todas, para vocês entenderem até mesmo esse objetivo desse vídeo, que é o amor. Deus é o próprio amor. Se você não entender isso, você não entendeu nada. Em Jeremias 29:11, tem dito que Deus tem planos de um futuro, Deus tem planos de prosperar e Deus tem planos de esperança. Olha o quanto é um Deus de amor mesmo. Só um pai mesmo amoroso que ama muito seu filho. O amor de Deus é um amor de pai que vai ter planos de esperança, planos de prosperidade, planos de um futuro, plano de uma vida eterna para o seu filho. Chegamos aqui em cima, gente, a vista é surreal. Eu já vou mostrar tudo pra vocês verem como que aqui é lindo, acho que vocês vão amar. Mas eu queria fazer a conclusão final desse vídeo. Em Lamentações 3:22 e 23 fala que pelo amor não somos consumidos, a misericórdia de Deus se renova sobre nossa vida todos os dias. As circunstâncias são horríveis, o mundo é horrível, mas Deus se renova com as misericórdias deles todos os dias e mostra o amor dele pra gente. É prova de amor diária. Tudo que acontece é uma prova de amor na nossa vida. E você quer prova de amor maior do que Jesus? Deus mandou o único filho dele que ele tinha para poder vir como um humano aqui, sofrer tudo que a gente sofreu e depois morrer por nós para poder livrar a gente do pecado, para poder lavar a gente com o sangue dele e para dar pra gente um manual de como viver nesse mundo de forma santa, que ele foi o único que viveu aqui de forma santa, e mostrar pra gente que como Jesus, o homem, ele entende a gente e fica lá com Deus hoje intercedendo por nós. Então Jesus é o próprio amor. E agora tá preparado pra gente uma vida eterna maravilhosa, onde a gente não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter doença, lá no céu com eles. Pensa nisso, a vida é eterna. Então essa vida é só isso aqui do que a gente tem pra viver no céu, de uma eternidade maravilhosa, onde a gente vai ver o amor de Deus, a gente vai poder se relacionar e ficar bem pertinho dele. Não tem coisa melhor do que isso, gente. Então, pra finalizar esse vídeo, se Deus é amor, por que que você não se aproxima dele? Ele não faz acepção de pessoas. Não se sinta uma pessoa que não é merecedora. A gente realmente não é ninguém, é. Só Jesus mesmo é perfeito. Então, não se sinta, mas primeiro eu vou resolver minha vida para depois me aproximar de Deus. Primeiro eu preciso... Não tem nem como, né? Olha só o pecado que eu cometi. Devia ter Deus. Nossa, quem sou eu? Não, você é filho. Você é filho dele. E ele te ama. E ele é o próprio amor. E ele vai amar te receber. Então, se relacione com Deus como um amigo. Perceba que ele te ama e sua vida vai mudar. Então não perde tempo. Se você já não vive assim, tá perdendo tempo já. Então corre, que esse Deus de amor tá te esperando de braços abertos. É só você botar seu joelho no chão, ler a Bíblia, buscar, procurar mensagens que falam sobre isso, edificar a sua vida, que você depois muda. Então ele fala, primeiro vem como você está. Vem como você está, pecador mesmo, e depois é normal, o Espírito Santo vai te mudando e vai fazendo tudo que é preciso. Não se preocupe em mudar primeiro, só preocupe em vir. Então esse é meu recado para você hoje. Você tem que entender que Jesus é o único caminho e que Deus é esse Deus maravilhoso e que se você não se relaciona com Ele, não espera a vida eterna, você está vivendo errado. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Vou deixar várias imagens aqui pra vocês verem. Vou narrar aqui um pouquinho, mas em breve vai ter mais vídeos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um beijo. Ó, gente, estamos subindo aqui. Ali é o convento em si, né? Então acho que ainda tem freira, tem várias missas, tem capelas ali. Então a gente sobe mais um pouquinho pra chegar lá. E esta é a recompensa de subir. Gente, olha que surreal essa vista. E nem parece que a gente subiu muito, tá? Nem parece. É muito, muito lindo. Olhem isso, gente. Tem alguma condição? Deus que criou tudo isso. Uma das formas de adoração é contemplar a criação. Não, olha só, não tem como não contemplar, gente. Que vista mais maravilhosa. Deus é maravilhoso, perfeito mesmo.
Olha as coisas que a Amora tem que se submeter. Ai, gente, Rei Leão.